Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim para nós. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, dizia: ouçam, ouçam. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos começaram a crescer e a sufocaram. Não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Amém. Você pode se assentar? De que forma Deus age no mundo? De que forma? De que forma Deus trabalha nesse mundo? De que forma o que Deus deseja realizar se torna real? A primeira página da Bíblia Sagrada nos dá essa resposta. E o restante de toda a Bíblia Sagrada é o desenrolar a respeito desse modo de Deus agir no mundo. De que forma Deus age no mundo? Simples, por meio da sua palavra. É isso que Deus faz, é desse jeito que Deus faz. Deus age por meio da sua palavra. O que Gênesis vai nos dizer? No início, quando Deus criou todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas e havia trevas na beira do abismo. Tudo era sem forma, vazio, havia muitas águas, havia trevas, um cenário de caos. Tudo fora do lugar, uma desordem simbolizada por isso. Muitas águas, trevas, coisas sem forma e vazia. E o que Gênesis vai nos dizer a respeito desse Deus? Há um refrão que vai se repetir ao longo de todo o primeiro capítulo da Bíblia Sagrada. E disse Deus. Ele começa, haja luz. E o autor vai dizer para nós que sim, imediatamente quando Deus abre a sua boca e proclama, haja luz, acontece luz. A luz surge. E as coisas começam a ser organizadas. Deus faz separação, luz e trevas. Deus vai organizando as coisas. Água vai para um lugar, terra para outro, dia, noite. Deus vai organizando as coisas, faz brotar o verde, as plantas, cria os animais, os seres humanos, os dias, as estações, os anos. Tudo a partir de quê? E disse Deus. Toda a criação, toda a organização, todo esse dissipar do caos na primeira página da Bíblia Sagrada acontece por quê? Porque Deus disse alguma coisa e essa alguma coisa, essa palavra que sai da boca de Deus, quando toca a realidade caótica, essa palavra é efetiva para organizar. O caos, as trevas, as muitas águas, a situação sem forma e vazia vai se tornando com forma e plena. Cada coisa vai sendo colocada no seu devido lugar. E a partir desse primeiro capítulo, como se fosse uma introdução, uma espécie de sumário, dizendo assim, percebam como Deus age no meio do mundo. Deus age por meio da sua palavra. E o que vai ser o restante?
a demonstração de como Deus, por meio da sua palavra, vai refazendo o mundo. Por meio dos seus profetas, por meio da lei, por meio da sua palavra, por meio dos símbolos, das festas, de todas as outras coisas, tudo remetendo o povo para um retorno à palavra de Deus. Até que chega o tempo chamado plenitude dos tempos, que na pessoa de Jesus, nas suas próprias palavras, na sua presença, o evangelista João, por exemplo, ao olhar para Jesus, vai dizer o quê? Essa palavra, no início, estava com Deus, era Deus. Por meio dessa palavra, tudo se fez, tudo que existe se sustenta, só é possível por meio dessa palavra, e esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é Jesus para o evangelista? Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então poderíamos dizer que Jesus é a palavra de Deus feita carne que está no nosso meio fazendo o quê? Dissipando o caos, dissipando as trevas. É isso, Jesus é a presença concreta, real, efetiva, plena da palavra de Deus no mundo, fazendo o quê? Expulsando o caos. Fazendo com que as coisas voltem a ser como Deus determinou que fossem. Destruídas, deformadas, digamos, caotificadas pelo caos. É isso. Deformadas. O pecado deforma a criação de Deus. Trevas, muitas águas, sem forma e vazia, mas Jesus é palavra de Deus no mundo. No mundo. Então, por meio dele, o caos não tem mais a palavra final. Por isso, o Evangelho segundo Marcos vai começar a descrever a sua narrativa com uma frase que talvez ela passe batido nos nossos olhos, mas tem uma densidade muito grande para nós, dizendo assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sabe o que isso significa? A comunidade cristã, nesse momento, quando recebe esse evangelho, ela tem nos seus ouvidos uma fala, um refrão, uma propaganda, um marketing a respeito do governo humano que se impera no mundo, dizendo que César, o governante de Roma, o Todo-Poderoso que está dominando toda essa parte do mundo antigo, ele é um filho de Deus. Ele é um próprio Deus encarnado. E César, o imperador de Roma, ele sim tem uma boa notícia para todos. À medida que o seu império vai avançando, vai conquistando povos, ele vai colocando a sua cultura, as suas ideias, o seu jeito de viver no mundo, as coisas vão se tornando boas. Mas Marcos começa o seu evangelho dizendo assim, não é isso. Isso que nós estamos ouvindo por aí, isso não é evangelho. Isso pode ser até uma boa notícia para um determinado grupo, mas a verdadeira e boa notícia, ela vem por intermédio de Jesus. Jesus e não César, Jesus e não qualquer outro líder, não qualquer outra figura política que domine o mundo, tem a capacidade de fazer novas todas as coisas. Isso quer dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, é o Evangelho, única e exclusivamente o Evangelho proclamado de Jesus e a partir de Jesus, que gera um princípio, um recomeço, novas todas as coisas. Então, o que Marcos está dizendo para nós? Em Jesus, a partir de Jesus, centralizado nas suas palavras, abre-se as portas para uma nova criação, para um recomeço. Não há possibilidade de vivermos coisas novas, um tempo novo, um recomeço. Não há possibilidade de fugirmos do caos, sermos pessoas livres, vivendo a vida plena fora do Evangelho de Jesus. Então Marcos começa dizendo assim, prestem bastante atenção. Diz muita coisa por aí, dizem muitas coisas,
há muitas propostas, há muitos caminhos, há muitos jeitos. Uma palavra nova do nosso tempo, há muitas ideologias por aí, há muitos caminhos. Mas percebam, abram os olhos, abram os ouvidos para entender o quê? É somente o Evangelho de Jesus que pode estartar na nossa vida uma nova criação. Não há possibilidade de outro jeito. Porque Deus age no mundo assim, por meio da sua palavra. É quando a palavra de Deus toca a nossa realidade que a desfiguração dá lugar à ordem, que as trevas vão embora, que as muitas águas são desfeitas e tudo tem a sua devida posição. Não há outra possibilidade. Então Marcos está dizendo isso. Ouçam. Ouçam. Vai começar um novo tempo. Vai começar uma nova criação. Aquilo que fora prometido aos nossos pais vai começar agora. A partir de quem? A partir de Jesus, centralizado no seu evangelho, nas suas palavras. É isso que Marcos está dizendo para nós. Esse é Jesus para Marcos, aquele que tem o caminho para a nova criação. Onde está isso? No seu evangelho. Por isso, ouçam. Abram os ouvidos. Se vocês desejam viver uma coisa nova, saírem de debaixo do caos, saírem da opressão das muitas águas e caminharem para a vida, ouçam. Algo será colocado. Então esse é o projeto de Deus para nós. Mas o que Marcos está dizendo para nós aqui no capítulo 4, que precisamos abrir os nossos olhos, a nossa mente, para entender que do mesmo jeito que Deus tem um projeto para nós de refiguração, reconfiguração, de transformação, de recomeço, de ajustes, de planificar o nosso caminho, de libertação, há também obstáculos, há também resistência para esse projeto. O que Marcos vai dizer para nós e vai nos ajudar a entender que há sim um chamado para seguirmos Jesus, ouvirmos esse evangelho, abraçarmos essa proposta do céu, a fim de que não mais as trevas e as muitas águas nos deformem plenamente e eternamente. Há um chamado, mas também precisamos estar atentos, porque haverá obstáculos, haverá resistência, para que não ouçamos, não acolhamos essa palavra que, da parte de Deus, é constantemente semeada. E é a respeito disso que Marcos está falando para nós. Os obstáculos. Devemos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, para que os obstáculos que se colocarão entre nós e o evangelho de Jesus não nos faça perder as oportunidades que o céu está dando para nós. Perceba o que acontece aqui. Jesus começa a ensinar. A ensinar. Jesus está onde? Jesus está à beira-mar. Jesus está numa praia, num ambiente aparentemente maravilhoso. Só que você precisa entender que praia para nós hoje tem uma conotação. No tempo bíblico, lembra-se o que tinha em Gênesis? Muitas águas. Mar, muitas águas, é sinônimo de caos, de resistência. Então perceba como é que Marcos começa a dizer para nós, a montar o cenário para nós. Há uma multidão à beira-mar. Jesus então vai à beira-mar. E à beira-mar Jesus faz o quê? Começa a ensinar. A ensinar. E às vezes as traduções, elas não dão nem conta de nos fazer entender o real significado das coisas aqui. Jesus aqui, o que a gente vê e lê, Jesus pega um barco, sobe no barco e se assenta no barco, que naturalmente está em cima das águas. Mas Marcos vai escrever para nós de um jeito, logicamente que para a nossa língua, para o nosso entendimento, foi necessário um pequeno ajuste, mas o que Marcos literalmente escreve aqui é que Jesus sobe no barco e ele se assenta sobre o mar. Sobre o mar.
Como eu disse, nos ajustes de tradução, ele sobe no barco e se assenta no barco, que naturalmente está sobre as águas. Mas o que Marcos está dizendo para nós aqui, literalmente, é que ele sim sobe no barco e ele se assenta no mar. Sabe o que isso significa? Que Jesus é soberano sobre o caos. Sobre o caos. E de cima do caos, ele vai proferir o seu ensino, que tem a autoridade de calar o caos. É essa imagem, visualize Jesus sentado sobre muitas águas. Perceba como Marcos monta o cenário, é daqui, como se ele estivesse assentado sobre o mar, ou seja, há um caos. Vejam, vocês estão aqui, esse caos vai dominar vocês, mas eu me assento sobre ele e eu entrego a vocês uma possibilidade de que esse caos que está furioso contra a vida de vocês não os domine. Como é que eu faço isso então? Como é que eu posso vencer o caos? Como é que eu posso receber dessa sua autoridade que lhe faz assentar em cima do caos? Ouçam. Ouçam. Percebe o que Jesus vai fazer aqui? Jesus se assenta para o quê? Para ensinar, para evangelizar, para discipular, para oferecer aquilo que nos confere força e autoridade, a fim de que o caos desse mundo não nos domine, não nos destrua, não nos mate. Mas aí ele começa a dizer, ouçam. Então perceba que ele começa assim, ouçam. E no versículo 9, ao dizer o que ele tem para dizer, ele vai fechar o seu primeiro ensino, dizendo assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por quê? Talvez tenhamos ouvidos, talvez não sejamos surdos, mas não queiramos ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que está sendo dito aqui. E o que ele diz? Há obstáculos. E ele conta uma parábola que representa algo muito sério, que os nossos olhos naturais nem sempre enxergam. É necessário olhar com outros olhos. O que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer que há um projeto do céu, de libertação. E esse projeto acontece como? De novo, por meio da sua palavra. Então há um semeador, semeando. Deus está no mundo, semeando a sua palavra, corrigindo o mundo, consertando o mundo. Então o semeador está a semear, que é o próprio Deus. Ele conta uma parábola a respeito disso. Um semeador está semeando. E ele começa a dizer algumas coisas. Há alguns obstáculos. A primeira parte dessa semeadura cai à beira do caminho. E perceba o que Marcos vai dizer para nós, no versículo 4. Vieram aves e comeram a semente. Comeram a semente. Na continuidade desse texto, a partir do versículo 13, Jesus volta, e agora em particular com seus discípulos, e ele mesmo vai explicar o sentido dessas palavras. E qual é o sentido dessa palavra? Jesus vai nos alertar que um primeiro obstáculo para essa semeadura do céu é que nós não podemos ser inocentes de que todas as vezes em que a semente da palavra do Senhor, a palavra do céu, é semeada por Deus, haverá resistência espiritual. Acontece, invisível aos olhos naturais, obviamente, uma batalha espiritual. Há uma resistência espiritual enquanto a palavra do Senhor é semeada. E quando eu digo a palavra do Senhor é semeada, Deus usa diversas pessoas, diversas maneiras, diversos jeitos e ferramentas para que a sua semente seja semeada. Pode ser num culto como esse, pode ser num momento como esse, que é muito óbvio que eu estou aqui com a Bíblia aberta, falando da palavra. Então é fácil você perceber, o pastor está agora pregando. Então, Deus está nesse momento, agora, exatamente agora, semeando a sua palavra. Mas isso pode se dar também no momento do louvor. As canções têm letras que falam da realidade de Deus. Isso pode acontecer na abertura do culto.
Isso pode acontecer no seu carro, enquanto você dirige para o trabalho e está ouvindo uma canção. Isso pode acontecer quando uma criança se aproxima de você e fala algo da parte de Deus. Isso pode acontecer quando você, por exemplo, talvez chateado pelo seu dia de trabalho, andando pela rua, você vê um pássaro cantando e aquela canção de um pássaro aquieta o seu coração, ou você olha para o céu. Enfim, diversas maneiras. Deus age e semeia de diversas maneiras, mas saiba o que Marcos está dizendo para nós. Todas as vezes, todas, não há exceção. Quando a semente é lançada por Deus, seja ela da forma que for, haverá resistência espiritual. Haverá resistência espiritual. Ele está dizendo que uma parte dessa semente cai no que ele chama de beira de caminho. E quando a semente cai, imediatamente quando a sementinha cai, ou seja, a palavra vem, a ave vem e abocanha aquela semente. E ele vai explicar para nós que essa ave, essa metáfora que ele está usando de ave, na verdade está descrevendo a ação do próprio Satanás. A ação do diabo. Nós temos, talvez você não acredita nisso, mas a Bíblia Sagrada é muito enfática em dizer que há sim um ser espiritual, a quem chamamos de Satanás, diabo, e cada um vai dando nome aí, né, para ele. É esse ser que incorpora em si a total e plena oposição aos projetos de Deus, e sendo ele um ser espiritual, ele comanda resistências espirituais que, imperceptíveis aos olhos naturais, têm e exercem influência sobre a nossa vida natural, fazendo com que coisas da parte de Deus talvez não aconteçam na nossa vida e propagando constantemente o caos. Por isso Marcos apresenta Jesus constantemente como um exorcista. É corriqueiro no Evangelho de Marcos, Jesus exorcizando pessoas, ou seja, há uma pessoa, há seres espirituais que tocam a nossa realidade natural e elas promovem caos. Isso é real. E Marcos está dizendo para nós, todas as vezes que nós estamos num ambiente, num momento, num lugar, numa circunstância em que a palavra de Deus, seja ela como for, na intensidade que for, a palavra é semeada, Satanás estará com os olhos abertos, do seu lado, atento. Provavelmente muito mais do que você, a fim de que quando a semente da parte de Deus alcançar você, antes de você se dar conta de que você está num ambiente em que a semente do céu está vindo para abençoar você, o diabo já levou embora há muito tempo. Você está entendendo a seriedade disso? Esse momento que nós estamos aqui agora, em que a palavra de Deus está sendo pregada, Satanás está com os olhos abertos, atentos. Qualquer um de vocês que der indício de que está desejoso de acolher essa palavra, você vai enfrentar resistência espiritual. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que a hora que essa semente entrar no seu coração, o caos que ele anda plantando na sua vida será desfeito. Vai acabar o governo dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu corpo, vai acabar porque a palavra de Deus vai entrar e a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus liberta. Então há um movimento espiritual contrário todas as vezes, em todos os lugares em que a palavra de Deus é semeada. Então não seja inocente. Não seja inocente, não naturalize uma pessoa que às vezes está do seu lado num ambiente em que a palavra está sendo pregada, esse sem noção, ao invés de deixar você prestar atenção na palavra, na partilha, na canção, fica te perguntando as coisas, fica te mandando mensagem, fica te chamando, fica te perturbando. Não naturalize isso. Não naturalize um barulho, um ruído, uma desordem, uma coisa que sai errada e dispersa. Não naturalize essas coisas.
Não naturalize, porque às vezes um despreparo, uma falta de organização, isso pode ser um grande instrumento nas mãos do diabo. Sabe por quê? Às vezes quando algo vai ser dito da parte de Deus e vai mudar a sua história, sabe o que você faz? Você saca seu celular e vai responder a mensagem. E uma palavra, uma canção, um sorriso de alguém, um aperto de mão, algo da parte de Deus estava vindo, você não estava atento, o diabo estava plenamente atento, e sabe o que você faz? Você vai beber água, e sabe o que você faz? Você fica lá no bebedouro batendo papo, você fica lá em cima mexendo no seu WhatsApp, enquanto as coisas estão acontecendo na vida da igreja e Deus está semeando, você está falando mal de todo mundo, reclamando, esperneando, achando, vendo defeito, e o diabo está fazendo a festa. Não naturalize esse tipo de coisa. Não naturalize. Não desperdice a oportunidade. E eu estou dizendo isso porque não tem a ver comigo. Eu estou dizendo, Deus usa todas as pessoas, todos os momentos, toda e qualquer forma. Para quê? Para semear a sua palavra. Para quê? Para que você seja liberto. Para que você seja frutífero. Então abra os seus olhos, porque os do diabo já estão plenamente abertos. Já estão plenamente abertos. Não naturalize as coisas. Não naturalize. Não se distraia, porque o diabo está aí, ó, do seu ladinho, atento, prestando atenção. Sabe por quê? Ele sabe todo o movimento para a pregação da palavra, para a semeadura. Você não sabe, ele sabe. E ele se antecipa e prejudica você. Segunda parte, caiu num solo rochoso. Um solo raso, pouca terra. Jesus vai dizer para nós que esse tipo de solo, ele é interessante porque ele brota rápido, tem pouca terra. A raiz, ela se consolida rápido. Ela chega no seu limite rápido. E é natural que ela frutifique rápido, ela brote rápido. Mas ao mesmo tempo que ela brota rápido, ela é rasa. E quando o sol sai, como ela não tem raiz profunda para buscar água debaixo da terra, esse calor na superfície mata, queima a semente, queima esse pequeno broto. E aí Jesus, na explicação, vai dizer para nós que esse é o terreno caracterizado pela superficialidade, infantilidade. Infantilidade. Se nós temos primeiro essa resistência do próprio diabo contra a nossa vida, para que não nos lancemos no discipulado, um inimigo, um obstáculo para essa vivência de discipulado é a superficialidade, é a infantilidade. Infantilidade. A infantilidade, a superficialidade é um grande e terrível obstáculo para o discipulado, para esse aprofundar na palavra do Senhor, para essa transformação oriunda da palavra do Senhor. É um obstáculo. Sabe por quê? Ele vai dizer para nós que mesmo que tenhamos a palavra de Deus no nosso coração e a acolhamos, passaremos por tempos difíceis. O sol sai para todo tipo de semente, para todo tipo de muda, para todo tipo de broto. Mas ele está dizendo que há um problema, há um risco, que se as nossas raízes forem rasas, esse sol que é comum, que poderia até ser uma bênção para nós, vai nos queimar, vai nos matar, vai impedir que experimentemos algo da parte de Deus. Porque nós poderemos, diante das dificuldades, das angústias da vida, nos escandalizarmos. Há muitos cristãos, há muitas pessoas na vida da igreja que se escandalizam com o andamento, com a continuidade, com as consequências do evangelho. Marcos está dizendo para nós que a angústia, ou seja, tempos difíceis, situações complicadas, mas, ele vai dizer aqui, perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra.
Então não pense você, não pense eu, que uma vez que a gente acolhe a palavra do Senhor, as coisas serão fáceis. E às vezes a palavra do Senhor na sua vida, aparentemente, aos olhos naturais, vai piorar e muito a sua vida. Sabe por quê? A situação caótica que você vive, às vezes, ela pode ser ruim para você, mas às vezes ela é muito lucrativa para alguém. Alguém lucra muito com a sua vida caótica. Isso acontece muito, tá? Isso acontece muito. Às vezes os problemas, as dificuldades, todo esse travamento que você vive na sua vida serve muito para outras pessoas. Porque enquanto você não vai viver a sua própria vida, você não vai experimentar da parte de Deus o que Ele tem para você, você não se torna dono da sua própria vida, no caso dependente de Deus, você vai se colocando debaixo, às vezes, de estruturas de opressão, de humilhação, de espoliação. Você aceita que as pessoas falem de qualquer jeito, você não consegue falar não, você está sempre fazendo o que as pessoas querem. Aí uma vez que essa palavra entra e você começa a se posicionar e, por exemplo, dizer não para algumas questões, é natural que você enfrente problema, porque não é fácil sair de uma situação desconfigurada. Você vai desagradar muitas pessoas quando você decidir fazer o que Deus quer. Talvez até o seu cônjuge. Talvez a sua mãe, talvez o seu filho, pessoas que você gosta muito, que amam muito você, mas quando você se posiciona querendo fazer o que Deus espera, você se coloca no lugar onde Deus deseja, não espere que todo mundo vai ficar feliz de você assumir esse lugar. Não espere isso. Não espere. E por mais que alguém que ama muito você fale alguma coisa, não espere que essa pessoa entenda o que Deus está fazendo na sua vida. Não espere isso. Então, às vezes, por causa da palavra, nós sofreremos, passaremos dificuldades, lidaremos com pessoas que não nos quererão bem mais. Ah, você está diferente. Claro, claro que eu estou. Antes eu servia para você, agora eu não sirvo mais. É isso que aconteceu. Antes você fazia comigo o que você queria, agora não mais. Claro que eu estou diferente. É claro, é óbvio, que para uma mente como a sua, exploradora, maldosa, eu não sirvo mais. E está tudo bem, mas eu sirvo para outro, eu sirvo para Deus. E está tudo bem. Agora, esses momentos são fonte de escândalo. Conheço, tá, gente? Conheço muitas pessoas que, infelizmente, eram assim. Começaram, a palavra foi pregada, o coração explodiu. Uau, né? Glória a Deus, agora vai acabar o mundo e não sei o quê e tal, e voltou pulando, plantando bananeira e querendo fazer tudo e tal, não sei o quê. Passou uma semana, 2, 3, as coisas começaram a se desconfigurar, as resistências, os problemas, foi embora. Sabe aquele tipo de pessoa que está aqui, ó? Hoje está aqui, está lá em cima, vão fazer, vão dominar o mundo, pinque o cérebro, né? Vão dominar o mundo, aquela coisa toda e tal. Aí dorme. Amanhã, soneca 20 vezes, né? Está lá, custa levantar. Quer mudar o mundo, né? Mas amanhã não tem força para levantar e arrumar a cama. Está sempre ali, sabe? Aquela coisa, tudo que chega, a pessoa acolhe com tudo, daqui a pouco vai tudo, e sempre essas oscilações. Por quê? Uma pessoa superficial. E a gente corre esse risco na vida da igreja, de sempre querermos nos envolver, sabe aquelas coisinhas gostosinhas que a igreja tem, sabe? Que tem que ter mesmo, aquelas coisinhas assim, gostosinha, sabe? Aqueles negocinhos legalzinho, festinha, e não sei o quê, filminho e tal, e aquela coisa toda. Só que sabe o que acontece? Nada. Nada. A gente vem ver um filminho, come a pipoquinha, ri, a gente vai ali, joga uma bolinha, participa disso aqui, tem um chazinho, um cafezinho, uma festinha, não sei o quê. Sabe o que acontece? Nada. Nada.
Você se divertiu, é bom? Claro que a igreja deve fazer isso, deve, é importante. É errado? Não, não é. Mas se a gente ficar nisso daí, sabe o que acontece na nossa vida? Nada. O caos vai continuar dominando a nossa vida. Vai continuar. Quando as dificuldades saírem, o sol brilhar, sabe o que acontece? Nada. Você empolgou ali, amanhã acabou. É um obstáculo, a superficialidade, essa nossa resistência de crescer, de querer coisas mais densas, coisas maiores, coisa de adulto, sabe? Essa dificuldade nossa de querer coisas maiores, coisas mais difíceis de se entender, irmos, avançarmos. Essa é uma queixa. Hebreus capítulo 5 tem um desabafo muito interessante. O autor de Hebreus, depois você lê em casa, está lá escrevendo. A carta de Hebreus é maravilhosa, tá? Se prepara aí que em breve vem coisa boa em Hebreus. Está lá escrevendo e falando de coisas, o sumo sacerdócio eterno e definitivo de Jesus, falando da obra da cruz, avançando e tal. De repente, como se ele pausasse o seu escrito, a sua reflexão pastoral, teológica, esse avançar, e ele fizesse um desabafo. Ele fala assim: eu tinha tanta coisa para falar, muita coisa para dizer, mas eu tenho que ficar voltando e dando leitinho para vocês. Já era para vocês estarem aqui, ó, avançando, crescendo, vocês comendo coisas densas, mas eu tenho que ficar toda vez voltando e lançando os mesmos fundamentos. Falei, agora deixa eu continuar aqui minha carta. É isso. Essa nossa dificuldade em crescer. É um fenômeno da nossa sociedade hoje. Hoje nós temos adolescentes de 35 anos, gente. Estou sendo generoso, tá? Adolescentes de 35, 40 anos. Adolescentes. Estão lá, ficaram presos lá. Ursinhos carinhosos, sabe? Ficaram lá, presos. Lá. Sábado animado. Ficaram lá, nesse mundinho, né? Rosinha, azulzinho, bonitinho. Estão lá. A vida está aí. Estão lá, fugindo. Adolescentes de 30, 40 anos. E na fé a mesma coisa. A mesma coisa. E isso é um obstáculo. A terceira parte caiu entre os espinhos. Uma terra até boa, mas espinhosa. E sabe o que Jesus está dizendo? Os espinhos cresceram junto com a semente. E eles sufocaram, abafaram a semente. E essa semente, apesar de ter brotado, como a anterior, ela não morreu, mas ela ficou infrutífera. Ou seja, dali não sai nada. Porque ela está abafada, os espinhos. E aí Jesus, na explicação, vai dizer para nós que essas pessoas que ele está chamando, ou essa condição de um terreno espinhoso, ele vai dizer que são pessoas, preste atenção nisso, versículo 19, tomadas pelas preocupações desse mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições que aparecem na vida. Faz o quê? Se torna sufocada e essa palavra não frutifica. Jesus está dizendo algo muito sério. Há pessoas que sim, elas são uma terra boa, a semente chegou, elas são profundas, elas têm condição de crescer, elas estão abertas, mas elas acolhem a semente. Mas ao mesmo tempo, elas também acolhem outros projetos. E elas vão se ocupando, e elas vão se tornando tão ocupadas, preocupadas, vão se fascinando com tantos outros projetos, e no coração muitas coisas dividem espaço. Então elas amam Jesus, eu quero isso, eu quero crescer, mas elas amam tantas outras coisas, estão se dedicando abundantemente a tantas outras coisas, com a mesma intensidade, que chega uma hora que não dá conta, está tudo sufocado. E aí elas são uma terra boa, mas elas são infrutíferas. Há pessoas assim, a gente olha, a gente convive, a gente sabe, olha, ali tem um potencial extraordinário, mas ela está tão fascinada com as coisas, ela está tão ocupada,
Ela está tão envolvida, enfiou em tanto problema e vivendo, correndo atrás disso e fazendo aquilo. Há tanta coisa que brilha nos olhos dela, que tem o mesmo valor que a semente do Evangelho, que ela está sufocada. Não dá conta. E aí Jesus está dizendo para nós que a gente precisa tomar um cuidado muito grande com as nossas preocupações, as nossas ocupações, as nossas fascinações, aquilo que fisga o coração, sabe? Aquilo que fisga o coração. A gente precisa tomar um cuidado. Obviamente que Jesus não está dizendo, e muito menos eu, que a gente não tem as nossas responsabilidades, o nosso trabalho, os nossos projetos, os nossos sonhos pessoais. O que ele está dizendo é que se alguma outra semente ocupar o nosso coração e tiver um espaço maior do que essa semente do reino de Deus, nós seremos sufocados. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar que qualquer problema, qualquer projeto ou qualquer proposta desse mundo tenha mais valor no nosso coração do que o Evangelho de Jesus. Nós não podemos. Seja o melhor profissional que você pode, faça o que você puder, seja o melhor que você pode, vá lá, se dedique, mas meça. Não deixe que a sua carreira faça o seu olho brilhar mais do que o Evangelho. Não deixe que o seu time do coração faça você vibrar mais do que um culto, do que o Evangelho. Não deixe você gastar mais energia resolvendo um probleminha lá na sua casa do que se dedicar à oração, ao jejum, ao conhecimento da palavra. Não deixe isso. Porque Jesus está dizendo em alto e bom tom, se você permitir que o seu coração seja dividido e outra semente seja brotada junto, você vai ser sufocado. Apesar de desejar ser uma pessoa aberta, você não terá condição de frutificar. É isso que Jesus está dizendo. O contrário disso é o que ele vai chamar de terra boa. Terra boa. E a situação aqui ela não é tão simplista, dizendo assim, há 4 tipos de terrenos. Há pessoas que são assim, as outras aqui, as outras ali e as outras assadas. O problema, gente, é que às vezes eu posso de manhã estar sendo assolado pelo diabo. De tarde eu posso ser uma terrinha boa. À noite eu já posso me preocupar excessivamente. Então Jesus não está falando de pessoas. Porque a gente cai no risco de catalogar. Você olha assim e fala assim, o Márcio é terra boa. O Márcio ali, Alex, isso é espinhoso toda a vida. Fran? Rasa. Pastora? A gente cai nesse risco. Marcos está dizendo assim, que tipo de terra, que tipo de pessoa eu serei, porque nós sofremos essas tentações. É olharmos para nós, esses momentos, essas oscilações, e aí seremos então terra boa. O que é terra boa? É uma pessoa que está atenta. Há uma batalha espiritual enquanto o Senhor está no mundo semeando. Abra os seus ouvidos, vigie, ore, perceba, insista. Queira crescer, saia da superficialidade. Não se contente em ser uma pessoa rasa. Queira crescer, se abra para isso. Cuide das suas ocupações, das suas preocupações. Faça uma avaliação no seu coração. O que faz os seus olhos brilharem? O que faz você gastar o seu dinheiro sem dificuldade? Porque dinheiro e tempo, gente, é um marcador muito importante para a nossa vida. Quer saber o que é prioridade para uma pessoa? Veja com que ela gasta tempo e dinheiro. É fácil. Ela vai dizer, não, isso é importante para mim, não sei o quê e tal. Pede ela meia horinha do tempo dela para aquilo. Sabe o que é? Eu tenho que levar fulano na escola, eu tenho que resolver, eu tenho e-mail para responder. Pede ela um dinheirinho para contribuir. Sabe o que é, né? A situação. Não, mas isso é importantíssimo, não é nada. Não é nada. O que é importante para nós, isso é fato, a gente dedica tempo e dinheiro. Ponto. Quer saber o que é importante para você? Se você não sabe, pega uma folhinha de papel e faça o seu orçamento. Quando você passar da parte da sobrevivência, né, que todo mundo tem essa parte da sobrevivência, perceba lá para onde o seu tempo e dinheiro vão.
Aí eu tenho pouco, mas o pouquinho que você tem vai para algum lugar. Você vai começar a descobrir as suas prioridades. Aí a gente vai poder retornar e ser o que Jesus espera de nós. O que Jesus espera de mim e de você? Que sejamos terra boa. Terra boa. E a semente frutifica. E sabe por que a gente precisa pensar e fazer esse exercício? Deixa eu ver se eu acho a minha aqui. No início do culto, eu pedi para você pegar uma sementinha. Cadê a sua sementinha aí? Você recebeu uma sementinha, um grãozinho de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Sabe o que isso significa? Ela aparentemente, humanamente, ela é muito pequena, muito frágil. Ela é a menor de todas as sementes. Isso significa que há projetos que no mundo, aos olhos humanos, até parecerão maiores e melhores. Mas essa sementinha ela é poderosa. Poderosa. Se ela encontrar o seu coração como terra boa, você vai ser frutífero. Você vai produzir 30, 60, 100 por um. Mas perceba como que ela é fácil de perder. Não é fácil? Eu quase perdi ela no meu bolso aqui. Fácil de perder, fácil de esquecer. Ela se vai. Antes do culto aqui tinha uma pessoa aqui correndo aqui, né? Atrás. Perdi a semente. Tá? Porque ela é fácil de ser tragada. E ela parece não ser frutífera. E Jesus vai dizer assim que quando ela brota, ela se torna árvore. Ou seja, ela é poderosa. Mas ela requer de nós o cuidado. Sabe por quê? É fácil de perder. É fácil quando você sair desse culto aqui, os problemas te assolarem. O desejo pelo conforto te pegar. Satanás vir com fúria sobre você. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Quando nós decidimos ser terra boa, nós seremos frutíferos. 30, 60, 100 por um. Isso quer dizer uma linguagem de abundância. Nós vamos frutificar abundantemente. Abundantemente. E é isso que Jesus deseja para mim e para você. Ao acolher essa sementinha, que por pequenininha, vindo da forma que vier, como eu falei, num sorriso de uma criança às vezes, entrar no seu coração o caos, as muitas águas, a ação do inferno não mais terá vez sobre a sua vida. Não mais terá uma palavra final sobre a sua vida. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Leve para casa essa sementinha e pense a respeito dela. Isso aqui, ó, da parte de Deus, pode transformar a sua história para sempre. Deseja ser uma terra boa? Se coloque de pé e eu quero orar por você.